Tipo assim, qual foi a tua trajetória? Porque hoje você tem... acho que você é o educador que tem mais seguidores, né? Do mundo de finanças. Sim, porque cara. 9 no Instagram, 7 no YouTube, mais uma renca nas outras redes sociais. Então, o que você fez, assim, até hoje você ser esse multi-empresário? Cara, eu acho que uma coisa que eu compreendi recentemente é o seguinte: eu não sou o cara que me comunico melhor, eu não sou o cara mais inteligente, não sou o melhor investidor de todos, eu não sou o cara mais bonito de todos, eu não sou o cara com mais contatos de todos, não sou o cara que tive mais dinheiro de todos, e ainda assim me tornei um player relevante nesse segmento. Aí eu fico pensando, por que isso aconteceu, né? E eu acho que, no final das contas, não ganha quem é o melhor comunicador, eu acho que ganha quem é o melhor empreendedor, né? Tá. Porque o empreendedor, ele tem mais escala. E numa reflexão, eu acho que o que eu tive que me ajudou muito até hoje foi um conjunto de vezes na minha vida. Foi uma mistura talvez de visão, vontade, visibilidade e verdade, talvez. Porque eu comecei lá de trás e as pessoas olham para mim hoje, né? Primo rico. Então, pô, o cara é rico. Né? Aí olha para mim, eu sou um cara branco, olho claro. Playboy, né? Herdeiro. Pô, os caras me enquadram numa caixinha onde... Ele nasceu no berço de ouro. Claro que eu nasci com muito mais condições que a maioria das pessoas que sofrem hoje, né? Mas eu não nasci nesse berço de ouro. Pelo contrário, eu nasci herdando dívidas e tive que trabalhar muito para pagar. Mas lá atrás, eu era um cara que... Eu trabalhava como garçom no Outback, final de semana, feriado. Eu lembro de, muitas semanas que eu ficava de noite e aí você tinha os potinhos aí do Outback, a gente precisava primeiro trocar todos os condimentos que tinham, ketchup, tinha que encher eles, ficava até 3 da manhã fechando o Outback, trabalhava de garçom e barman de madrugada, então eu tinha uma fase, cara, que eu precisei trabalhar para pagar a conta e precisava vender tudo que eu tinha. E eu trabalhei por 7 anos para pagar a dívida. Eu tive meu primeiro, não exatamente assim, mas tive meu primeiro dinheiro relevante guardado quando eu fiz 26 para 27 anos. Tá. Ou seja, eu trabalhei dos meus 18 aos 26, 27 anos para pagar a conta, cara. Mas dívida sua mesmo ou de família, essas coisas? Uma mistura, né? Tá. Minha não, na verdade, né? Foram coisas herdadas assim. Só que, por outro lado, meus pais me deram muitas coisas também bacanas na infância, viu? Poxa, me deram um videogame na infância. Pô, super legal, né? Me deram condições bacanas, deram amor, comida, estudo, ensino. Eles se mataram, de fato, para eu estudar. Mas, enfim, eu fiz essa jornada. E aí eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e... Eu queria ficar rico, por isso que eu trabalho no mercado financeiro. E não Você fez faculdade até essa idade aí ou não? Eu entrei na faculdade quando eu tinha ali 17 anos. Tá. E aí eu não sabia ainda que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Era uma mistura de o que eu faço, sabe? Você tá naquela dúvida, para onde você vai? E foi muito interessante porque eu comecei a estudar e ali a gente teve alguns problemas financeiros, aí eu já estava com dificuldade de pagar a faculdade. Acabou que consegui a bolsa de uma parte da faculdade, a outra, cara, Outback, barman para pagar a faculdade. Mas eu queria ficar rico, cara. Eu queria ficar rico, né? Eu andava com pessoas que sempre eram muito mais ricas do que eu. Eu estudei uma faculdade de rico mesmo. Né? As pessoas, elas tinham muito mais grana que eu, os pais trabalhavam em multinacionais, etc. E meu pai me ensinou a ser empreendedor. Mas tinha uma veia já na tua família de empreendedorismo? Tinha uma veia. Tá. Tinha uma veia. Então, o meu pai me ensinou a ser empreendedor, mas ele não me ensinou a cuidar do dinheiro. E acho que o empreendedor que não cuida do dinheiro, ele pode vender o quanto for. O segredo não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta, e você pode acabar falido mesmo faturando demais. Né? Então, eu tinha essa veia empreendedora, e aí eu decidi que eu queria ficar rico. E aí você assiste os filmes, e quem fica rico veio de onde? Veio dos filmes do mercado financeiro. Todos ficam milionários da noite para o dia, e eu queria trabalhar no mercado. E aí eu comecei a fazer entrevistas de emprego em todos os bancos de investimentos que tinham, e fui negado em praticamente todas, até que em uma delas eu cheguei na entrevista final, no Goldman Sachs, e nunca me esqueço, porque era eu e mais uma pessoa, um de nós íamos pegar essa vaga, e para mim... Aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil. Ah, tem Goldman Sachs aqui no Brasil? Tem. E pelo menos tinha, né, do jeito que a gente conhecia. E aí nessa entrevista eu fui humilhado pelo entrevistador, cara, e eu fiquei super chateado. Ele perguntou assim, você não tem vergonha de fazer essa faculdade que você faz, não? Faculdade de marketing? E aí aquilo me pegou demais, mas sabe aquelas coisas que... Eu estava vendo a história do José do Egito hoje de manhã no podcast, sabe aqueles momentos onde
você é jogado no poço, ou acontece alguma coisa que você fala assim, que injusto, por que isso aconteceu? Isso não faz sentido, mas isso te catapulta de alguma forma. Isso aconteceu comigo, porque esse não me fez empreender. E se eu não tivesse tomado esse não, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei hoje. Ia estar um CLT no banco lá, talvez. Talvez com um bom salário, mas talvez sem liberdade. Né? E talvez me escravizando e achando que esse era o sinônimo de sucesso. Eu comecei a empreender, cara, e foi difícil no começo. Nessa área de finanças. Na área de finanças. Eu tenho uma coisa que hoje as pessoas conhecem, que é o assessor de investimentos. Na época ninguém conhecia, porque o nome não era assessor de investimentos, o nome era agente autônomo de investimentos. Era uma coisa um pouco mais técnica. E aí meu primeiro dia de trabalho foi super duro, assim, não tinha ninguém para me ensinar, não tinha plataforma, era uma loucura. Todo mundo se drogando no mercado financeiro, era uma bagunça esse negócio. E aí eu fiquei ralando. Até que passou um tempo, eu aprendi, né, e eu lembro de momentos onde eu mendigava praticamente. Eu implorava para amigos que tinham R$1.000 para deixar eu cuidar do dinheiro deles. E aí eu lembro de um amigo meu falando, cara, eu vou deixar você cuidar de R$200, então. Como se fosse um baita patrimônio, né? Então nesse meu primeiro ano trabalhando, eu ganhei R$230 por mês. Tá. No mercado financeiro. Porque não tinha fixo, né? Só comissão, né? Só comissão. E aí passou um ano, eu quis desistir. E acho que aqui foi a primeira vez que Deus apareceu de uma forma clara para mim, que eu só reconheci depois. Porque um ano depois eu falei, cara, não quero mais, não dá para mim. E no momento que eu desisti, no outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conhecia, falando que estava montando um projeto num escritório de investimentos novo junto à XP. Aí eu falei, não tenho nada para perder e vou. Quando eu fui para lá, ele me ensinou tudo. E eu percebi a importância de você ter um mentor, alguém que te ensina, sabe, te pega pela mão. Ele me ensinou a vender, me ensinou a fazer reunião, me ensinou a organizar minha lista de clientes. Aí eu fui de R$200 para R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês. Comecei a crescer. E a minha jornada foi crescendo. E aí chegou uma hora que eu estava ganhando já uma grana. Aí veio um dos donos do escritório. Aí eu li um livro que mudou a minha vida naquele momento. Qual? O Geração de Valor. Do Flávio Augusto, né? Porque você vê que, de novo, quem ganha... Eu falei logo no começo que para mim quem ganha é o empreendedor, né? E quando eu li esse livro, eu entendi isso. Porque você pode ser incrível sozinho, mas você nunca vai ser melhor do que 10 pessoas, por exemplo. Ou 20, ou 100 pessoas, tanto faz, é difícil. E aí esse livro me ensinou o poder do equity. E aí eu deixei de, então, ser um assessor de investimentos e passei a ser um empresário no mundo das finanças. Então eu mudei minha cabeça. E a minha cabeça já não era mais a cabeça de eu atender os clientes. A minha cabeça era a cabeça de treinar pessoas que atenderiam os clientes. Tá. E aí eu saí de uma pessoa, super encurtando aqui, mas de uma pessoa fui para 50 pessoas. Então eu tinha um exército de pessoas. Aí você criou um escritório seria um escritório de agente autônomo? Sei lá como é que chamaria isso. Seria isso, um escritório de investimento, de assessor de investimentos. Tá. E aí eu comecei a crescer pra caramba. Aí eu ganhei o prêmio do escritório Revelação no Brasil. Era da XP ou não? Era ligado à XP, né? Tipo, não era da XP, era meu. Só que eu tinha um acordo com a XP, então eu atendi os clientes por lá. E aí eu ganhei um prêmio do escritório Revelação em 2013. Caramba. A gente era em 5 meninos, cara. Eu tinha 22 anos de idade. E a gente foi em 5 meninos o escritório que mais captou dinheiro no Brasil inteiro. Caramba, meu. Nessa época eu trabalhava de 16 a 17 horas por dia mesmo. A gente tinha de 15 a 17 horas por dia. A gente tinha um quadro branco. Você já jogou Magic? Não, era famosão na época da Sabe escola. Sabe aquelas cartinhas Magic? Ou Pokémon, já jogou na época e tal? Tinha esse jogo chamado Magic. E a gente era muito fã de Magic. Nós 5, né? E aí a gente tinha um quadro branco. E aí esse quadro branco tinha o nosso nome. Então tinha lá Thiago, aí tinha Henrique, Rafael, Micael, Carlos. Tinha o nome de nós 5. E aí tinha os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, etc. E aí a gente entrava para trabalhar. E quando a gente ia embora, a gente escrevia no quadro o número de horas que a gente ficou trabalhando. E se a gente ficasse mais de 15 horas por dia, na média, de segunda a sexta, a gente tinha comprado na banca uma caixa de booster de Magic. E aí, se a gente trabalhasse mais de 15 horas por dia, você podia pegar um booster de Magic. E aí você abria. E aí seu deck ia ficando mais forte. E essa competitividade, uma coisa que parece tão besta, fez a gente trabalhar muito mesmo, de fato. E trabalhar muito fez toda a diferença pra gente. E aí, conforme a gente foi crescendo, passar do tempo, eu vendi o escritório. Depois eu
criei um escritório, e aí eu tinha 80% do escritório, eu era dono de 80% do negócio, e aí eu pude vender o negócio por quase 3 milhões de reais na época, que era, cara, eu não tinha esse dinheiro nem próximo disso, ia mudar a minha vida drasticamente. Ainda mais eu que nasci e a vida inteira querendo provar coisa para os outros. Eu era um cara muito inseguro nessa área. Então aqui para mim era a coroação, era o resultado, era o fechamento do ciclo. E aí eu tive uma oferta para vender o negócio, meus sócios não queriam que eu vendesse o negócio. Aí acabou que eu fiquei na dúvida entre boto o dinheiro na conta agora ou eu vendo esse negócio para os meus sócios. Aí eu falei, cara, abre a conta de vocês. Aí um tinha R$0 na conta, outro tinha 0, outro tinha 0. Falei, cara, não dá para vocês comprarem de mim. E aí eles fizeram umas contas, eu falei, cara, então faz conta aí e me vê como que vocês querem pagar esse negócio. E aí eles mostraram para mim uma conta que eles iam me pagar em 5 anos. Ou seja, com o próprio dinheiro do resultado do negócio. E aqui eu tive um grande aprendizado, cara, porque a decisão lógica te diz que você deveria vender pelo dinheiro, ao invés de você vender para quem não tinha nesse caso. E a minha decisão foi honrar quem estava comigo desde o começo do negócio. O meu primeiro funcionário foi o Henrique, que apertava parafuso na Mercedes e confiou em mim ganhando R$500 por mês. E eu vendi para eles. E aí passou 6 meses, o Henrique veio falar comigo. E aí ele me disse que estava precisando de uma ajudinha. Aí ficou mais 6 meses sem pagar. Aí voltou a pagar. Aí depois ficou mais 6 meses sem pagar. Cara, eles terminaram de pagar agora há pouco, faz meses atrás, assim, sabe? 10 anos, né? Então parece que foi uma decisão meio idiota, mas olha só. O Henrique, ele me indicou um empreendedor. E esse empreendedor virou meu sócio. Então ele vendeu um negócio muito relevante para o Grupo Primo. E esse empreendedor me indicou um outro negócio, que a gente também trouxe para o Grupo Primo, que virou nosso maior negócio hoje. Então veja só, acho que nada disso teria acontecido se não fosse pelo Henrique. Então eu acho que as coisas demoram, mas a conta sempre fecha. Então eu vejo que vale a pena você não ferir esse tipo de princípio e valeu a pena demais para mim. Sim.